Se você está assistindo este vídeo, provavelmente está tendo dificuldades de alguma forma com as citações. Hoje, aprenderemos como citar adequadamente os autores ao longo do seu texto. E ao final, você será um grande especialista. Para quem não me conhece, sou Dani da Escrita Mestra e estou aqui para transformar estudantes em pesquisadores de verdade. Se você quer ter acesso atualizado sobre conteúdos relacionados à escrita acadêmica, inteligência artificial e metodologia científica, eu recomendo fortemente que você curta esse vídeo e nos siga no canal. Segundo a NBR 10.520 de 2023 da ABNT, a citação refere-se a uma menção de uma informação que foi extraída de outra fonte. Elaborar um texto científico exige que os argumentos, os dados, os conceitos estejam bem fundamentados e corretamente referenciados. A precisão na citação dos autores é fundamental para evitar o plágio, que ocorre quando o pesquisador apresenta uma obra intelectual, um conceito, sem atribuir crédito ao autor original. Existem 3 tipos de citação que você deve conhecer: a citação direta, a citação indireta e a citação da citação. Neste vídeo, você vai entender como cada uma se configura e como utilizá-las ao longo do texto. Vamos começar com a citação direta, que se caracteriza pela transcrição textual da obra do autor consultado. Então, se você transcreve com exatidão as palavras do autor consultado, nós estamos falando do recurso da citação direta. Geralmente é utilizado quando um pensamento da obra é um pensamento significativo para o seu texto e você precisa trazer aquele trecho de forma integral, de forma absoluta. Então, é necessário transcrever as palavras do autor. Geralmente, a citação direta é utilizada para trazer determinadas definições ou determinados conceitos. Vamos entender de forma prática como funciona. De um lado, nós temos um artigo científico do meu interesse, intitulado Letramentos Acadêmicos, Questões Epistemológicas e Metodológicas, de Laura Botelho, 2023. E de outro lado, nós temos o recurso aqui do Word para vocês entenderem em termos práticos como utiliza. Vamos supor, então, que essa frase aqui do texto de Botelho é importante para o meu artigo científico. Então, eu vou copiar e colar esse trecho, tá? Trecho copiado, já que consiste numa citação direta, nós não vamos alterar em nada essa citação. Eu quero tal como ela consta no texto original. Como o trecho tem mais de 3 linhas, conforme a ABNT, nós precisamos recuar esse texto até o limite dos 4 centímetros, diminuir o espaçamento e deixar simples, diminuir a fonte. Então, se o nosso texto tem a fonte 12, geralmente a citação direta recuada vai para a fonte 10, fica menor que o texto. Feito isso, nós precisamos indicar, entre parênteses, o sobrenome da autora, o ano do arquivo e a página em que o trecho foi identificado. Então, nós temos uma citação direta com mais de 3 linhas formatada nos moldes que a ABNT recomenda. Para vocês aprenderem definitivamente como padronizar essa citação direta com mais de 3 linhas, veja bem, você pode simplesmente recuar a citação em 4 centímetros, diminuir o espaçamento e deixar com fonte tamanho 10. Veja que essa fonte é menor do que a fonte do texto, e isso é comum, tá? Para que o leitor possa perceber que existe uma citação direta encaixada ao longo do texto, tá? Outro tipo de formatação que você pode seguir é esta daqui, este segundo exemplo. Veja que o autor optou por trazer o sobrenome, o ano e a página antes mesmo da citação. Isso é possível também. Então, Carelli, 2010, página 204, relata que logo em seguida, o autor traz a citação direta, também com espaçamento simples, tamanho 10, e a citação vem indicada aqui. Você pode optar por trazer esse formato ou trazer o outro formato, em que simplesmente você indica a citação direta, o sobrenome do autor, o ano e a página. Então, ou você deixa na citação, ou você pode deixar
anterior à citação. Vocês já entenderam como funciona a citação direta com mais de 3 linhas. Mas, e se o trecho que você tem interesse tem menos de 3 linhas? Então, nós vamos seguir outra regra de formatação que é a indicada aí na tela. Veja bem, se a citação tem menos de 3 linhas, você precisa indicá-la entre aspas. Ela vai ficar com a fonte normal, né, que geralmente é o tamanho 12, com o espaçamento de 1,5 e com alinhamento justificado, conforme o seu texto, tá? Estamos seguindo o padrão da ABNT. Se você quer fazer a citação direta com menos de 3 linhas, você pode fazer dentro da sentença. Então, você vai indicar o sobrenome do autor, Silverton, 2017, página 330, define que o som é a interpretação do cérebro da frequência, amplitude e duração das ondas sonoras que chegam até nossas orelhas. Veja que aqui é uma citação direta com menos de 3 linhas. Sobrenome do autor foi indicado, a definição está entre aspas e aqui nós encontramos entre parênteses o ano e a página. Ah, mas eu quero trazer a definição e deixar o autor no final. Não tem problemas. Você vai indicar a definição que você tem interesse, que o som é a interpretação do cérebro e tal, entre aspas, porque está tal como o autor trouxe no texto original, o sobrenome do autor, entre parênteses, no final da sentença, o ano e a página. Então, aqui está o padrão de citação direta com menos de 3 linhas. Chegamos então à citação indireta, que é quando você utiliza indiretamente a ideia de outro autor. Geralmente é um texto baseado na obra de alguém. Você consultou o autor, encontrou uma citação significativa e a partir daí você faz ou uma paráfrase ou uma condensação daquelas ideias, sem que haja distorção do texto original. Como assim? Você está fazendo uma paráfrase, você está condensando aquelas informações. Então, jamais você pode agregar uma informação que não esteja dentro do campo semântico ou do campo argumentativo daquele autor, porque isso pode te trazer problemas ao longo da tua argumentação. Geralmente, a citação indireta, ela dispensa o uso das aspas duplas, não existe um limite de linhas para sua indicação e não há a obrigatoriedade de indicar a página da obra em que você encontrou aquele trecho que foi indiretamente citado. Eu trouxe 2 exemplos de citação indireta. A primeira é dentro da sentença, a segunda é entre parênteses. Então, vamos supor que Hoare et al. 2014 trouxe uma informação que é significativa para a minha pesquisa. Então, eu posso simplesmente indicar o sobrenome dele, Hoare et al., ou seja, existem outros autores aqui e nós precisamos desindicar esse elemento aqui em itálico, o ano e a informação que é importante, com o objetivo de avaliar os efeitos e benefícios do tal e tal em pacientes com zumbido tal. Então, aqui existe uma citação indireta, em que indicamos o autor, indicamos o ano e a informação que é significativa para a nossa pesquisa. Outra forma de trazer a citação indireta é indicando o autor entre parênteses. Então, você traz a ideia. Corroborando com este estudo, autores referem que, embora a heterogeneidade do zumbido seja amplamente reconhecida pelos clínicos, muitos tratamentos comuns de zumbidos baseados em som são aplicados com avaliação limitada das diferenças individuais. Existe uma citação indireta do autor que foi indicado entre parênteses ao final da citação. Então, são 2 padrões diferentes de citação indireta que possuem efeito similar e que você pode optar em apresentar ao longo do seu texto. Ou você indica logo os autores utilizados e a ideia, ou você apresenta a ideia e depois os autores. O terceiro tipo de citação recomendado pela ABNT é a citação da citação. Mas eu já deixo claro aqui, você só deve usar este tipo de citação se você tiver total impossibilidade de encontrar o documento original. Por quê? Porque a citação da citação é quando você cita uma fonte que foi citada em outra obra. Nesse caso, você vai ter que citar as 2 dentro da sua citação. Então, como funciona? Geralmente, a citação da citação
é marcada pela expressão apud, que significa citado por tal autor. Vamos ver aqui em termos práticos como funciona. O artigo consultado foi esse, vamos supor. Este artigo aqui citou outro artigo que eu não consegui encontrar de forma alguma na internet. Pelas caridades do céu, não consegui encontrar de forma alguma. Então, como você deve formatar essa citação da citação? Você vai trazer a ideia do autor. Já a interação social positiva caracteriza-se pelo contato entre pessoas em busca de lazer e relaxamento. Isso significa que Hollande et al. 2015, que é o autor, que são os autores deste artigo aqui que eu consultei, citou a ideia de Minkler, 1985. Então, em termos de padrão de citação da citação conforme a ABNT, a gente traz a ideia do autor, a gente indica entre parênteses quem foi o autor original, Minkler, 1985, apud, ou seja, citado por quem? Por Hollande et al. 2015. Veja que tanto o termo apud como o termo et al. Precisam ser indicados em itálico, tá? Porque são expressões, não são da língua portuguesa. Então, você precisa indicar em itálico. Usar a citação corretamente é essencial para fortalecer os argumentos e evitar o plágio. No vídeo de hoje, você aprendeu o que é a citação conforme a ABNT, quais são as principais citações, como se caracterizam, como deve ser formatada e quando devem ser utilizadas. Isso já é mais do que suficiente para você deixar uma curtida sincera, seguir no canal e recomendar esse vídeo para o seu colega. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, mais a universidade é democratizada. E, obviamente, não se esqueçam. Primeiro, certifique-se de padronizar adequadamente as citações. Segundo, certifique-se de que aquelas ideias verdadeiramente apoiem os seus argumentos. E terceiro, tenham responsabilidade no momento de interpretar as citações. E eu tenho um recado importante para você que é aluno de graduação ou aluno de pós-graduação e quer potencializar a jornada acadêmica. Se você não tem experiência com escrita acadêmica e quer aprender a produzir fichamentos, resumos acadêmicos, resenhas críticas de forma autônoma, de forma confiante, então você precisa se inscrever nesse meu treinamento básico de escrita acadêmica, tá? Ao final dele, você vai ter desenvolvido as práticas necessárias para construir textos acadêmicos de forma clara, coesa, bem fundamentada, que são elementos essenciais para quem quer ter uma jornada acadêmica mais independente, tá? A metodologia que eu adoto neste treinamento é uma metodologia de aprendizado ativo. Então, cada módulo vai combinar explicações teóricas, exemplos práticos, permitindo que você possa aplicar imediatamente o que aprendeu, algo que é raro hoje nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação. Existe a expectativa que o aluno saiba aprender a produzir textos acadêmicos, mas não tem ninguém que possa ensinar de forma prática isso. Foi por isso que eu criei esse treinamento básico, tá? As aulas são estruturadas para que você possa acompanhar o seu próprio ritmo de aprendizagem. Essa plataforma é uma plataforma segura, você pode escolher o horário mais adequado para assistir o treinamento, lembrando que você deve seguir toda a lógica que foi bem estruturada dos módulos, tá? Você vai ter acesso a um módulo de fundamentos da escrita científica, fundamentos da leitura acadêmica e depois nós vamos entrar na parte fundamental, que é aprender a produzir fichamentos, aprender a produzir os resumos, as resenhas críticas, assim como também você vai ter acesso aos módulos de revisão, os módulos de aperfeiçoamento da escrita e ainda tem um bônus maravilhoso, que é o bônus de inteligência artificial, que eu vou apresentar as principais ferramentas de IA para você otimizar
otimizar o seu processo de escrita acadêmica. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link na bio para que você conheça um pouco da plataforma, possa acessar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sempre digo aqui no meu canal, lá no meu Instagram, o seguinte, que o aluno que quer aprender a produzir gêneros mais complexos, como artigo científico, monografia, dissertação, tese, precisa obrigatoriamente saber produzir fichamentos, resumos acadêmicos e resenhas críticas. Então, para e pensa. Você sabe verdadeiramente produzir um fichamento, um resumo acadêmico, uma resenha crítica de forma independente e de qualidade? Se você não sabe, então, obviamente, esse treinamento básico é para você. Eu não vejo a hora de tê-la como aluno aqui no treinamento, tá?